Vai lá, Alfredo. Bem-vindo, professor Sérgio Bresselman. Muito prazer em tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua presença. E gostaríamos que o senhor ficasse à vontade com o grupo, que ainda está sendo reduzido, que ainda é reduzido, mas que vai estar atento aqui às suas palavras. Muito obrigado, Alfredo. Boa noite a todos. Uma alegria estar conversando com o Grupo Conjuntura. Agradeço o convite. E, bom, vamos começar. Eu acho que eu vou frustrar um pouco vocês, mas também não fiquem muito. Eu sou irmão mais velho do Bussunda, Cacete Planeta. Os que têm mais idade devem lembrar. E uma vez eu estava na casa dele, os amigos todos lá, os amigos todos eles, e ele vira para mim e diz assim, estava vivo ainda, diz assim, todo economista brasileiro é careca. Pô, do bem dos amigos, assim, eu já era careca. Por que você está dizendo isso? Aí, 30 anos todo santo dia. Ai, meu Deus, errei de novo. Ai, então, agora, por outro lado, nós vamos seguir aqui algo que é o É, princípio, um dos princípios maiores da ciência, Francis Bacon, o iluminismo, quando surge o que nós chamamos de ciência moderna, e o que interessa são as perguntas. As respostas. Resposta é importante, a gente pega ela, vai lá e faz. Mas pergunta é muito mais importante. Pergunta transforma, né? Pergunta gera inquietação, ansiedade, caso, não caso, faça esse negócio, faça esse negócio, faça aquele outro. Pergunta vale muito mais. Um intelectual francês, minha mãe me apresentou, psicanalista como ela, uma vez, ele tem uma frase maravilhosa que resume isso poeticamente. Ele diz assim: a resposta é a infelicidade da pergunta. Então, a resposta é bacana, a pergunta é muito mais bacana, muito mais legal. Vamos ver se a gente tem uma conversa. O meu objetivo não é esclarecer muito, não, é perturbar a mente de vocês. Por quê? Entre vários motivos, porque sair daqui com um monte de pergunta e problema não resolvido vai ser mais apropriado a uma visão realista da realidade, desde que a gente pensando num tempo um pouco maior do que estamos acostumados. A gente está acostumado a pensar nos próximos anos. Então, vamos falar aqui de pensar 10 anos. Já não é mais negócio de futura geração, tudo. Tal. É 10 anos. Na verdade, anteontem, o sistema financeiro internacional está em pânico. Daí eu falar de muitas investimento, por conta das coisas que nós iremos conversar. Como a conversa é mais interessante para a vida, eu vou passar por temas longos. Eu passo um semestre dando aula na PUC sobre economia, de forma muito breve. Então, eu peço que anotem assim, as perguntas das coisas que eu der apenas o início, falar assim, para se for necessário, se tiver dúvida, a gente esclarece. Mas, desde já, nós vamos estar tratando de um tema que, para a história humana, olha a expressão que eu estou usando, nós vamos chegar no Mato Grosso, olha a expressão que eu estou usando, na história do Brasil, nem a história desse século. Na história humana, é um desafio inédito, então não dá para olhar para trás e dizer vamos conseguir, não vamos conseguir, porque é a primeira vez que a humanidade se coloca frente a um desafio desse porte. Nada do que eu estou falando aqui é minha opinião, tá? E eu não serei nunca vanguardista. Tudo que eu falar por fundamento científico, eu estarei sendo conservador, como cabe à boa ciência. Ou seja, mainstream. Não tem ninguém discutindo mais. Então, o desafio que a gente tem pela frente, num tempo muito curto, como nunca aconteceu antes, 10, 20, 30, 40, 50 anos, começando
deveria ter começado há uns 30 anos atrás, quando os chefes de Estado, na maior reunião de chefes de Estado de toda a história, no Rio de Janeiro, Rio 92, não é que eles concordaram, não, eles assinaram. É extraordinariamente perigoso que a temperatura do planeta ultrapasse uma elevação média de 2 graus Celsius até 2005. Não tem acesso da ciência disso, mas, repito, não há hoje ninguém, né? Como se diz em ciência, está além de. Toda ciência é probabilística. Então, se alguém disser tem certeza absoluta, ou a ciência diz, está sendo não científico. Toda a ciência está aberta a novas evidências. Mas quando chega num ponto muito avançado, a gente costuma dizer assim, está além de dúvida razoável. Então, nós vamos ficar nesse contexto. Não tem aqui vanguarda, nada disso não, tá, gente? Apesar de que a gente vai falar de coisas muito grandes. Então, voltando ao ponto. O desafio histórico, talvez, ele é maior do que tudo que aconteceu na história do século XX, junto. Ou seja, estou falando que o declínio do Império Britânico, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Soviética, a crise dos anos 20, a Grande Recessão de 1929, depressão, stalinismo, nazismo, fascismo, Estado de Bem-Estar Social, New Deal de Roosevelt, Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, Revolução Chinesa, Guerra Fria, Cuba, Vietnã, queda do Muro de Berlim, tudo isso é pequenininho frente à história, né? Peanuts, como dizem os americanos, amendoim, frente à história das escolhas que a humanidade fará nas próximas décadas, em termos de impacto sobre a humanidade, tá, gente? Estou falando de negócio de meio ambiente, não, já vai ficar claro por que eu não estou falando disso para você. Aquilo é a minha visão. De novo, eu vou estar sendo sempre conservador em si. Mas essas escolhas deveriam ter começado 30 anos atrás, quando eles, informados pela ciência, pelo CIA, pelo sucessor do KGB, pelo Departamento de Estado, todo mundo produziu seus documentos e informou ao George Bush, na época, ao Boris Yeltsin, aos líderes de Estado da época, e eles foram lá. É extraordinariamente perigoso passar de 2 graus Celsius. Bom, de lá para cá, claro que muita coisa assim, é minha vida, em larga medida. Depois fui diretor do BNDES, já botei o tema lá, do IBGE. Então, não vou dizer que não aconteceu nada, aconteceu. Mas na margem, metade dos gases que esquentam o planeta, coisa que a gente sabia que tem um problema científico é que é contra, tá? É tipo terra plana, porque essa teoria do grande Fourier, em 1856, ela tem 170 anos e experiências, etc. E tal. Então, metade dos gases que esquentam o planeta foi colocado na atmosfera nos últimos 30 anos, depois que eles assinaram que era extraordinariamente perigoso passar de 2 graus. Em consequência, nós já esquentamos, isso é sempre em relação a 1820, 1,1, 1,2 graus. E agora nós temos um tempo curtíssimo para tentar evitar esse esquentamento adicional e ficar em 2 graus Celsius. Com uma notícia bem ruinzinha, depois a gente vai voltar a ela, que desde 2015, logo em seguida ao Acordo de Paris, o novo Estado das Artes da Ciência, pelo amor de Deus, não é o IPCC, tá? O que o IPCC faz para a ONU é um relatório de Estado das Artes da Ciência, com a característica meio assim que ele trabalha para a ONU, para governo. Então, os governos supervisionam. Ele é o mais conservador das dezenas de relatórios de Estado das Artes da Ciência sobre o clima que existe. Só para ficar bem claro que isso é
o que está toda a ciência avançada de acordo. Tem o relatório do MIT, o relatório do Centro Harvard, do Instituto Potsdam, não sei o que, etc. Tal. Até o setor privado, para ter bastante segurança, tem a Pricewaterhouse, anos atrás, contratou 60 cientistas espetaculares para fazer um relatório de estado da arte da ciência. Agora tem um sendo produzido para o Morgan Stanley. Então, e tem dezenas deles, os melhores cientistas do mundo. O IPCC faz um que é, sim, o mais completo, mas basicamente é isso. E um relatório, pouco depois do Acordo de Paris, em 2015, foi aceito por todos, com o conhecimento tendo avançado sobre os impactos de uma mudança, não é uma coisa pequena, uma mudança do clima, no sentido de que acabou um clima. Não é sair de um clima e ir para outro. Não é isso. É mudanças climáticas. Um clima extremamente estável na história do planeta, permitiu o desenvolvimento da agricultura e a nossa vida como ela é, o desenvolvimento das civilizações, os estados agrícolas, toda a revolução industrial, etc. Um clima muito estável, o Holoceno, acabou. Já não é mais possível evitar que ele acabe. Teria sido possível lá em 92, mas agora já acabou. O que é que vem pela frente? Não é um outro clima. Um outro clima daqui a 1000 anos. Okay? É agora um período de mudanças climáticas. As coisas ficam mais estáveis, algumas tendências. Então, não vamos falar disso. Agora eu vou parar de falar um pouco de clima. Não fiquem assustados no sentido de fim da humanidade, fim do planeta, essas coisas. Isso não vai ocorrer. Mas um impacto extraordinário sobre a pobreza do mundo. Centenas e centenas de milhões de pessoas. Eles são os mais vulneráveis. Eles vivem no lugar mais vulnerável. É mais barato ou mais caro? É muito mais barato. É lá que vivem os pobres. Não só do Rio de Janeiro, como do mundo todo. Agora, tem uma diferença. Eu, por exemplo, tenho uma casinha na serra aqui que meus pais deixaram para mim e para os meus irmãos. Meu irmão está morando lá até, depois que se aposentou. Mas supondo que ele não estivesse lá, é óbvio, não é dramático, fosse uma casa de... Ele estivesse aqui comigo, no apartamento dele aqui, passa uma enxurrada que tem a ver, de agora em diante, tudo tem a ver com aquecimento global. Qualquer coisa já acontece com 1,1 grau mais quente. Então, tudo é maior. Então, a gente não pode dizer que foi o aquecimento global. Isso já pode ter sido do passado. A gente pode dizer que sem o aquecimento global não teria sido tão grande que estaria 1,1 graus mais frio. Então, não seria tão intenso e nem tão frequente. Mas vamos, passo uma enxurrada lá e me leva à casinha do condomínio. Teresópolis. Chato pra caramba. Não vou deixar de herança para o meu filho, perco patrimônio, etc, etc, etc. É uma vida que segue. Agora, passa a mesma enxurrada num morro, Morro da Mangueira, ou na Rocinha, e leva a casa de uma família, mesmo supondo que não tem drama, que ninguém perde a vida, etc. E tal. Não é igual é para mim. Sou funcionário, aposentado, BNDES, trabalhando e tal. Ali 2, 3 gerações vão ficar às voltas com aquele problema. A perda de patrimônio é um negócio. Foi muito difícil fazer aquilo, vai ser muito difícil fazer de novo, e o dinheiro que ia para a educação não vai, porque tem que fazer a casa de novo, e não indo para a educação, a renda que aí o emprego que aquela criança, aquele jovem que está estudando vai ter já vai ser diferente, etc. Então, é uma situação. Agora, pensem isso em centenas e centenas de milhões. Este é o verdadeiro problema. Além do fato de que, num mundo já globalizado, completamente globalizado, a ideia que centenas e centenas de milhões de pobres vão sofrer de um impacto gerado pela nossa economia, e basicamente, portanto, pelos países ricos, e pelos ricos e a classe média dos países emergentes, e que eles vão ser impactados por isso barbaramente, 30% da população de Bangladesh vai ter que se mudar. Onde é que ela vai? A Índia? O Paquistão? Já é meio cheio. 30%, isso não tem mais o que fazer. Vai ter que se mudar.
a elevação do nível do mar. Então, isso tem centenas de exemplos pelo mundo afora, inclusive no Pantanal, e bastante. Eu falo que acabei de participar como consultor de um estudo sobre o Pantanal, então foi bastante interessante, exatamente sobre o Baixo Cabana, foi bastante interessante aprender com vocês, com os professores aí. A situação não é tão mais grave que outros lugares, mas é grave. A ideia de que centenas de milhões de pessoas vão sofrer pobres no mundo inteiro, e nesse mundo que a gente vive, isso não vai gerar guerra, crise, em tudo quanto é lugar, até um mundo hoje já conturbado pelos imigrantes, pelos refugiados, mudam, decide eleição na Europa, o Trump queria fazer o muro do México, agora tem os refugiados ucranianos, estão falando de 15 milhões. No cenário mais... E 15 milhões eu aumentei um pouquinho. No cenário mais conservador possível do impacto de mudanças climáticas, os refugiados serão contados tipo 250, 300 milhões, diluído no tempo. E terão que ir para algum lugar. Num mundo que, em vez de 7,8 bilhões de pessoas, terá já 10 bilhões para 12, chegando para 12. Olha o tamanho da confusão. Nós não estamos falando de fim do mundo, não quero ser apocalíptico aqui, não. A natureza tal qual a gente conhece, lamentavelmente, nossos filhos estarão vivos sem nossos netos. Eu não tenho neto ainda, me esforço bastante, mas eles não querem me ouvir. Já cortei mesada, já ameacei, não adianta. Mas eles já estão condenados, em 2100, a assistir uma natureza do planeta diferente da que existe hoje. Então, isso é triste para o Pantanal, mas é no mundo todo. Só para... Claro que a gente tem dezenas de milhares de coisas que poderiam ser comentadas, mas desde coisas tipo no Mediterrâneo vai continuar tendo peixe, claro, mas os peixes estão sendo substituídos por águas vivas. O ecossistema está mudando. A grande barreira de corais na Austrália inteira, que é a primeira coisa que um disco voador, se descesse, veria, muito antes de ver a muralha da China, ele veria a grande barreira de corais. Sim, ela está morrendo. Vamos ver o que dá para fazer, mas salvar não vai ser possível. E o Pantanal será impactado, embora exista muito pouco estudo comparado ao mundo desenvolvido, comparado aos países desenvolvidos, que agora já fazem estudos muito rigorosos, 10 mil em 10 mil metros, coisas desse tipo. Nós estamos longe de ter isso, mas a turma do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles têm um supercomputador, um modelo climático, fazem seus cenários no contexto da ciência, do que a ciência do Brasil recebe de dinheiro para fazer. Esse talvez seja uma das questões de política pública mais relevantes. É o pessoal do Mato Grosso cobrar do Ministério de Ciência e Tecnologia que os devidos estudos sejam feitos. Vocês só podem tomar decisão sabendo. E, infelizmente, os estudos ainda são muito gerais. É assim, o Centro-Oeste. Aí tem umas tendências, já dá para ver. O Rio de Janeiro, o estado do Rio, o Sudeste. Eu fiz muita adaptação do Rio de Janeiro a mudanças climáticas. Mas eu trabalho com projeções para o Sudeste. Fosse na Inglaterra, não. Você trabalha com pixels pequenininhos. Essa é a principal reivindicação. Com conhecimento, melhores decisões poderão ser tomadas. Gente, eu não estou falando de um problema ambiental. Meio ambiente não existe. Meio ambiente é decorrente de uma humanidade, um momento de infância onipotente, narcísica, e que se separa da natureza. Infelizmente, é um conhecimento que se perdeu, que os povos indígenas tinham. A gente ganhou bilhões de conhecimentos, mas alguns se perdem no caminho. Eles sabiam que é tudo junto, de um jeito místico. A ciência mais moderna sabe que é tudo junto. A gente vive na biosfera igual vive na atmosfera. Então, esse negócio de meio ambiente, ou mesmo ambiente, ou environment, ao redor,
em francês também, environnement, ao redor. Isso é uma traição da linguagem em línguas ocidentais. Inclusive do hebraico, eu perguntei para o Rabino Milton Bom, mas nas línguas povos caçadores-coletores não tem essa pretensão arrogante. Dentro de cada um de nós, 7,8 bilhões de pessoas do planeta, dentro de cada um de nós aqui conversando, tem de 300 a 400 trilhões de seres vivos. Na boca de cada um de nós tem muito mais bichinho que todos os jardins zoológicos do mundo juntos somados. Graças a Deus. Se eles morrerem, a gente perde todos os dentes. Para cada célula de Sérgio Besserman aqui, cada célula tem 10 seres vivos a mais vivendo em mim. E eu não existo sem eles. Eles afetam, a microbiota do intestino afeta o jeito que eu penso. Se eu mudar ela, muda o jeito que a gente pensa. De novo, eu estou sendo conservador em ciência. Tá? São coisas recentes, de 25 anos para cá, etc. A gente vive na biosfera. E nós entramos num modelo de desenvolvimento. Bom, perdão, rapidinho antes. Além de não existir meio ambiente nesse sentido de separação, portanto, se a gente destrói o meio ambiente, nós morremos. Não é... Por exemplo, Francisco falou de Amazônia, da questão internacional do Amazônia. Deixa eu já fazer um comentário entre parênteses, não vou perder o fio da meada. O Brasil é livre e soberano para fazer o que quiser. E nós faremos o que nós quisermos. Contudo, se o desmatamento avançar na Amazônia, e do jeito que é hoje em dia, a troco de nada, porque é o pior, não acrescenta nada ao PIB e é o pior IDH do Brasil. Se eu tivesse um neto, mas eu nunca pudesse conhecê-lo, e Deus dissesse, escolhe um lugar para o seu neto viver entre morar no arco do desmatamento da Amazônia, do Pará até lá embaixo, ou morar na favela da Maré, no Complexo do Alemão, ou em Manguinhos, eu começava a berrar na mesma hora. Complexo do Alemão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Porque a educação no Complexo do Alemão, a saúde no Complexo do Alemão, o acesso à educação no Complexo do Alemão, a violência do Complexo do Alemão é muito, mas muito menor do que em qualquer lugar do arco do desmatamento. Então, dizer que isso é para melhorar a vida social lá é muito esquisito. E PIB nem se fala. Mas nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Acontece que, se a gente. Isso agora é ciência. Se a gente ultrapassa, se a gente cruza o Rubicão, se a gente ultrapassa o tipping point, o ponto de inflexão, toda aquela área do sudeste, digamos assim, da Amazônia, uma grande, ela entra num processo que ela vai virar uma savana pobre. Não pobre para sempre, daqui a 3 mil anos é um cerradão bonitão, bonito, mas no início é só as espécies pioneiras. Tá? E o estoque de carbono que vai para a atmosfera transformaria o aquecimento global, faça a gente o que fizer, num inferno. Então, nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Se a gente quiser fazer isso, transformar a vida do planeta no inferno, a gente é livre para fazer. Não tem ameaça internacional nenhuma, não. E não tem nenhuma união, não tem nenhuma Rússia para chegar de tanto escambau, não. Contudo, o resto do mundo é absolutamente livre para não comprar um único produto do Brasil, não financiar um único dólar, e exercendo o que nós reivindicamos, a autodeterminação dos povos, levar o Brasil a um estado de penúria. E eles o farão. E com razão.
dentro da lei. A gente é livre para queimar a Amazônia e eles são livres para não comprar mais nada da gente. Nem para viajar para cá, etc. E tal. Eu estou falando de dinheiro, não é negócio de proteger o meio ambiente, não, tá? O mundo inteiro gastando trilhões e trilhões para tentar reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E o Brasil põe esse gás todo de efeito estufa, no caso o CO2, de novo na atmosfera, queimando a Amazônia, deixando que ela se desmate, eu não vou comprar mais nada do Brasil. A União Europeia já vai tarifar carbono intensivo de vários produtos. Não só do Brasil, como de vários lugares. Essa é a tendência inevitável. Então, fecha parênteses. Lembrando que nós já desmatamos 18%. Os cientistas divergem sobre qual é o ponto de inflexão. Alguns, como o Carlos Nobre, acham que é 23%. Acha não, publica na Science, publica na Nature. 23%, falta só 5%. Outros acham que está mais para perto de 30%. Outros, a maioria, fica no meio desses dois negócios. De qualquer maneira, mais 15 anos do que está acontecendo hoje, já era. Assim, cruzou o ponto de inflexão, pode botar desmatamento zero à vontade. Quem derrubar um arbusto morre, não adianta. A Amazônia vai virar, no Sudeste, uma savana desse jeito que eu falei, botando essa quantidade de gás na atmosfera. Isso é problema, como o Francisco me perguntou, do ponto de vista da relação com o resto do mundo. Do ponto de vista do que acontece no Brasil, só duas coisas eu vou falar. E não estão mais em discussão na ciência, não. O agrobusiness, tal qual existe hoje e sustenta o Brasil, acabou. Metade da umidade do Centro-Oeste vem da Amazônia pelo é o nome poético de rios voadores, mas é super simples. A umidade veio do Oceano Atlântico e por evapotranspiração, as árvores vão respirando naquela floresta, ela vai indo até bater na Amazônia Andina, bate nos Andes e escorre. Igual escorre um riacho, escorre a umidade. E libera, só olhar o mapa, libera na direção do centro-oeste e do sudeste. Então, o agrobusiness já era, pela redução da umidade. Dois, e água não tem substituto, tá, gente? Outras coisas tem. Até fertilizante tem. A Embrapa sabe. Todo dia, é só olhar lá. Dá para resolver. Mas água, Rio Pantanal. Agora, segundo problema, Rio de Janeiro e São Paulo, para a população que tem hoje, já era também. Aqui também, metade da umidade vem. Não tem, se tirar metade da umidade, não tem menor condição de estar na região metropolitana de 12 milhões e meio de habitantes aqui. Na Amazônia, o contexto é esse. Esse é o lado da ameaça. Vai ter o lado das oportunidades. Agora vamos pular de novo para a história natural. A outra razão pelo qual nós não estamos discutindo o meio ambiente, você vê que nós só estamos falando de problemas sociais, econômicos, é o seguinte: o meio ambiente, o planeta, apesar, eu faço sempre essa brincadeira quando eu vou em escola, é um pouco chato com as heroínas, que são as professoras, e os heróis, que são os professores de educação ambiental, porque eles sempre caem na brincadeira. Mas é um jeito bom de perturbar as mentes. Então, aqui não é uma brincadeira, mas eu costumo só um relato para abreviar. Eu costumo dizer assim: quem acha que nós estamos destruindo o planeta e precisamos assumir nossas responsabilidades éticas, sociais e ambientais e salvar o planeta? Aí a garotada toda e os professores, eu! Aí eu digo, acho isso uma besteira. A gente fica, como assim uma besteira? Agora temos uma pergunta. Vamos conversar. A besteira é porque a gente tira da análise da realidade uma das dimensões que a realidade tem. E a gente tira por pura arrogância humana, por pura mania de se achar, não a imagem e semelhança de Deus, mas deuses. Nós não somos Deus. A gente tira da realidade o tempo. O tempo é parte do real. O nosso tempo é um tempinho curtinho.
Nós vivemos 80 anos, Jesus esteve aqui há 2.000 anos, faraós fizeram pirâmides há 4.000 anos, a agricultura, civilizações surgiram há 6.000, 7.000 anos, a primeira agricultura de aldeias agrícolas, claro que todo o pessoal já sabia plantar há muito tempo, mas uma economia que pudesse criar aldeias agrícolas, 12.000, 13.000 anos, com esse período de estabilidade climática que a gente estava falando, do oceano. E nossa espécie, o primeiro bebê igual a qualquer um de nós, poderia estar aqui debatendo, 300.000 anos. A vida do planeta Terra tem 3 bilhões e 600 milhões de anos, sendo conservador. E tudo indica que é 3,8. A vida quase o tempo todo foi micróbios. A vida pluricelular, essa maravilhosa biodiversidade que a gente ama, tem, sendo conservador, quase certo, tem muitas dezenas de milhões a mais, talvez 2 centenas de milhões de anos. Mas sendo bem conservador, pegando o mainstream da biologia, a vida pluricelular tem 560 e tantos milhões de anos. Explosão do pré-cambriano, surgem todos os filhos da vida que a gente conhece. Pode acontecer descobrir alguma. Todos que a gente conhece surgiram ali. Antes pode ter tido bicho mole só, sem osso, sem dente, sem carapaça, então não fica fóssil. Muito difícil achar fóssil dele. Plota num relógio de 24 horas, 564 milhões de anos e 300 mil anos. Nós, os humanos, chegamos aqui nos últimos 6 segundos. Nas 23 horas e 59 minutos e muitos segundos antes de nós chegar, o planeta já passou várias e várias vezes por coisas incomensuravelmente maiores do que a imensa destruição que nós estamos fazendo no nosso tempo. Elas têm o nome de, foram extinções da vida. Foram 30 e tantas, 33 extinções da vida, quase. 15 fortes, 8 fortíssimas, e 5 têm o nome técnico. Todo geólogo, todas as camadas geológicas são definidas a partir desses períodos. Tem o nome técnico, 5 delas, em geologia e biologia, de as grandes extinções, onde a vida poderia quase ter terminado. O que o registro fóssil nos ensina? Que depois de cada uma dessas 5 grandes extinções, 90% da vida extinta, 75%, se a humanidade existisse em qualquer uma delas com todas as forças que nós temos, a NASA, o Exército norte-americano, o Pantanal e o Flamengo, e com tudo que eles têm, a probabilidade de sobrevivência de um único humano em qualquer uma dessas 5 grandes extinções seria extraordinariamente próxima a zero. Só não digo zero, porque aí já não é mais ciência. O que a ciência nos mostra através dos registros? Que 5 bilhões de anos a 10 bilhões de anos, a diferença é que o registro não é tão frequente assim, é difícil de achar fóssil naquele milhão de anos. Fácil de achar fóssil, é difícil. É tão fácil que você anda com um geólogo do Pantanal e ele vai achando fóssil enquanto caminha com você, quanto quiser. E olha que o Pantanal é ruim para fóssil para caramba, porque é úmido, né? Ou é lugar deserto. Mas, enfim, 5 a 10 milhões de anos depois, está tudo recuperado. A biodiversidade está igual a que era antes, na verdade, maior, porque a primeira vez só bactérias, todos os filhos da vida. Depois sempre sobra besouro, barata, trilobite, não sei o quê. Aí a vida se diversifica ainda. 5 a 10 milhões está tudo aí de novo, mas completamente diferente. Então, quem tem um problema não é a natureza. Quem tem um problema é
a natureza do nosso tempo, essa que a gente ama, essa do Pantanal, está lá riquíssima no aquário, ou a fauna do Pantanal, as espécies de planta que a gente conhece hoje, tudo isso. Ninguém é obrigado a amar essas coisas. Eu gosto, sei que vocês gostam, sei que vocês amam, que vocês dão valor, eu dou valor. Mas ninguém é obrigado a dar valor a essas coisas. O ser humano é livre, o indivíduo humano é livre. Meu pai, que era de outra época, era uma pessoa maravilhosa, uma dignidade extraordinária, dava o menor valor, né? Da época de queria desenvolver a Amazônia, estilo antigo, aquela coisa, etc. Ninguém é obrigado a dar valor. Mas é preciso saber disso. O que acontece nessas épocas. E se vocês forem a Nova York, não deixem de ir ao Museu de História Natural. Se vocês forem ao Museu de História Natural, não deixem, não dá para visitar tudo, de frente ao Central Park. Não deixem de visitar o Hall da Biodiversidade. Quando vocês visitarem, vocês vão andar em cima de uma elipse de bronze, não muito grande, coisa de 1 metro. Nessa elipse tem a data e o nome de cada uma das 5 grandes extinções. Depois, aí extinção do Permiano, 180 anos, milhões de anos atrás, aí tracinho. Extinção do Devoniano. A última, que é do Cretáceo, graças a ela nós estamos aqui, hein, gente? 65 milhões de anos atrás, por puro acaso, um baita de um meteoro cai da península de Yucatán, no Golfo do México, e cria um inverno nuclear, e todo mundo tem irídio que veio com aquele meteoro. Não existe irídio na Terra, e dá para localizar qual foi. Só irídio daquele meteoro em todo o planeta você encontra, quando chega na camada geológica correspondente, causou um inverno nuclear e extinguiu os dinossauros. Os mamíferos eram anteriores aos dinossauros, mas não encontravam jeito, tempo, espaço para se criar, para desenvolver. Vivia ali no escuro e era pequenininho, tipo roedor, sem ser roedor. E extinguiu quase todos os dinossauros, que sobraram os perus, as galinhas, os periquitos australianos, os jaburus e as famílias oligárquicas da política brasileira, que são todos dinossauros que se adaptam com uma velocidade impressionante ao novo ambiente. Aves são dinossauros. E aí surgiu a humanidade. Aí vem um tracinho e colocam ali século XXI e uma interrogação. Quem fez isso não foi o Greenpeace, não. Quem fez isso, para todo mundo ver, é o Museu de História Natural de Nova York, daquele que você viu o filme do Cosmos, daquele cara que é do Santa Rosa do lado, a ciência no seu estado mais. Então, para a natureza, não tem a natureza em si do planeta, ela muda o tempo todo, ela não tem um problema. Ela, do máximo, ela pode dizer assim: eu estou extremamente doente. Por 2 segundos, tic-tac, tic-tac. Então tá bom. Agora, a natureza daquele tempo, e com ela 7,8 bilhões de seres humanos, não existe mais. Isto não vai acontecer, não estou fazendo cenário aqui, não, nada disso. Pode acontecer, sim. A gente continuar no caminho que a gente vai acontecer. Eu gosto muito da frase de um rabino, que minha mãe me fez conhecer, num outro contexto, mas eu acho hiper apropriado ao momento atual. Já tive a oportunidade de usá-la em 2 circunstâncias, eu vou dividir com você. Um rabino recolhe o pessoal lá numa aldeia da antiga Espanha, Sefarade, e reúne a turma toda e diz para eles assim: pessoal, amigo, povo, tá? Se nós continuarmos indo para onde nós estamos indo, nós vamos chegar. Qual é a dificuldade de entender isso? Então, permitam-me dizer que se nós continuarmos indo para onde nós estamos indo, por exemplo, aquecimento global, conseguir 2 graus Celsius é difícil. Conseguir 1,5, como a ciência recomendou pouco depois, estava falando disso e parei. O melhor mesmo é 1,5, não é 2, que é perigoso demais entre 1,5 e 2, agora com muito mais dinheiro para pesquisar. Perdoe-me a lacuna lá de trás. Mas vamos considerar 2. 1,5 não tem mais nenhuma chance. A gente continua falando como bandeira política.
Então nós já vamos perder o jogo de 3-1. Mas se a gente consegue 2 por perto, é como se a gente perdesse o jogo de 3-1, mas ganhasse de partida, ganhasse o outro jogo de 3-1, e aí nós vamos para a final, para os pênaltis e ganhamos o jogo. Uma maravilha. Mas 2 graus Celsius já é perder. Isso é mais ou menos assim, gente. 1,5 grau. Não faça aquela curva a mais de 100 km por hora, porque é perigoso de cair na ribanceira ou no abismo. 2 graus Celsius, 33% a mais. É fazer a curva a 133 km por hora. 3 graus Celsius, é fazer 100% a mais. É fazer a curva a 200 km por hora. Aquela que é muito perigoso de cair do abismo a 100 km. Essa é a situação da humanidade. Fazer a 100 km não vai mais dar. Não é mais possível. 1,5. A gente continua falando e tal, mas já era. Não fizemos nada. Continuamos emitindo gases de efeito estufa. Eles vão aquecendo o planeta. Ah, sim, uma coisa que é bem importante. Não interessa, aqui o que interessa é o estoque dos gases na atmosfera, não é o fluxo. Então, nós não temos a oportunidade de chegar lá na frente e já todo mundo dizia isso desde Fourier, em 56. Tem um sueco, Arrhenius, que fez a conta certa em 1894. Ainda terminou o paper dele dizendo: portanto, o planeta vai esquentar. Arrhenius, porque ele era sueco. Ele disse assim: portanto, o planeta vai esquentar. Que maravilha! Que maravilha, porque é sueco. Naquele tempo, você entender também as repercussões e os gigantescos riscos que a gente vai passar. Deixa eu ver o tempo aqui. Em 57 isso começou a ser medido, nos anos 70 já estava todo mundo meio preocupadão. E em 92 a ciência já conseguia chegar e dizer, e os chefes de Estado assinarem, 2 graus Celsius de jeito nenhum. Em 2022, se vocês pensarem que a internet é de 94, que no ano de 92 ninguém tinha nem computador pessoal, que celular é uma coisa de 10 anos para cá. A ciência do clima evoluiu muito mais que tudo isso. Porque está na vanguarda da tecnologia e porque houve uma quantidade de dinheiro para pesquisa que nunca tinha existido antes. E as ciências da Terra, das repercussões. Então, hoje, quando fala, quem está falando é uma coisa mais robusta que qualquer economista tenha dito sobre qualquer assunto em qualquer época da história da humanidade. Ciência nova. Está falando biofísico aqui. Então, o que esquenta o planeta não interessa. Eu fiz propaganda aqui da ciência. Não é o fluxo. Nós não temos a chance de chegar ali na frente. Essa é uma novidade na história humana. De dizer: parou, ninguém emite mais uma única molécula de gás de efeito estufa e aí está resolvido o problema. Não. O que importa é o estoque desses gases na atmosfera. E eles têm tempos diferentes de decaimento. Metano é muito rápido, 10 anos. Carbono, CO2, na média dos isótopos, 100 anos. Óxido nitroso, que também tem papel importante, 350 anos. Então, calculando tudo direitinho, nós temos um tempo muito curto para fazer a mais acelerada transição tecnológica da história. Eu dizia que 2 graus é perder de 3-1. 1,5. 2 graus é perder de 4-1. Mas tem outra partida ali na frente. Se a gente conseguir ficar numa faixa perto disso, 2,5, etc., a gente se adapta, muito sofrimento, muita confusão, muita perda de PIB. Tudo isso que eu estou falando não é adjetivo. Por detrás tem papers e mais papers, estudos e mais estudos. O Prêmio Nobel de Economia de 2018, Lord House, mas apenas simbolizando toda uma quantidade de estudos gigantescos, da IPCC que fala, o Prêmio Nobel de Economia
por detrás toda uma universidade. Não tem nenhuma universidade pode se pretender séria no mundo desenvolvido hoje em dia se ela não tiver uma área de estudos climáticos muito boa e a questão do clima permear todo e qualquer ensino. Medicina, engenharia, não dá. Se ela não faz isso, não tem valor, não tem reputação. Princeton, Yale, Harvard, Berkeley, etc, etc, etc. Ninguém vai poder ser profissional sem levar isso em consideração, é o maior problema da história, etc, etc, etc. Business as usual, ou seja, se a gente continuar como está indo, o meu tempo é curto, então eu vou deixar para o papo, então eu vou abreviar agora uma conversa muito importante para todos nós. Desde já, sobre ciência, deixo um convite a todos, tá? A organização. Eu estou como curador de clima do Museu da Manhã e coordenador estratégico do Climate Reality Project, que é o programa do Al Gore para o mundo inteiro e que tem a seção brasileira dele. É só estudar ciência e disseminar ciência. Nós vamos ter um treinamento só para o Brasil, lá para outubro, e é de graça, online, etc. E tal. Então, Fausto, contato comigo, Alfredo, Francisco, e quem tiver o interesse, ou os filhos, é um certificado de valor e um treinamento para a gente do mundo inteiro, bem bacana, etc. Mas vamos lá. Business as usual, nós vamos para 5,tantos graus Celsius. Não, é um pesadelo inimaginável. Não dá nem para imaginar. Claro que a humanidade sobreviveria, um ou outro, mas a civilização acabaria, como a gente conhece, e entraríamos num período de grande confusão, porque não dá para imaginar. Então, isso todo mundo inteiro já sabe. E todos os bancos, todos os financistas, todos os CEOs, etc. O Fórum de Davos, CIA, etc. A luta é para tentar ficar perto de 2. É para 1,5, mas na verdade é para tentar ficar perto de 2. A mudança para ficar perto de 2 é extraordinariamente radical. Ela envolveria emitir metade do que a gente emite hoje em 2030, impossível. Porque, inclusive, a guerra Rússia-Ucrânia torna isso impossível. Vai ter muito dinheiro sendo gasto para substituir gás natural russo por GLP, norte-americano, de shale gas, de gás. A gente chama aqui de gás de xisto, é gás de folha, né? Shale gas, chama. Explode a terra, pressão e a química certa, e recolhe o gás. Só que tem que transformar em GLT, tem infraestrutura para isso, tem que ter fábrica, tem que ter navio, tem que ter porto para receber lá, e um monte de dinheiro vai para isso em vez de ir para a transição. Então, 2030, conseguir pela metade, esquece. De qualquer maneira, tem que conseguir estar em zero carbono líquido em 2050. Aqui não é que eu não acho impossível, tudo é possível, todas as tecnologias são conhecidas. Energia, muito importante, 25% do problema. 75% do problema é outro, que não energia. Ou indústrias, ou uso do solo, ou desmatamento, ou arroz da Ásia, aquela água toda emite muito metano, ou pecuária em qualquer lugar. Então, ninguém se iluda. Energia é um grande problema, mas ele é 25% das emissões de gases de efeito estufa. Nós temos que zerar elas até 2050. Agora, em vez de usar ciência, outro dia eu participei de uma live com o Senhor Metal, a maior siderúrgica do mundo. Tem a ArcelorMittal no Brasil e tem a maior do mundo. Ele disse isso para os funcionários dele, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra dele, online, tudo, claro. E era o pai, agora quem dirige é o filho, que é mais radical. Nós somos siderúrgicos e nós seremos carbono zero em 2050. Para salvar o planeta? Para salvar o planeta. Mas também para que as pessoas continuem usando água. Porque com a tecnologia que vem por aí nos próximos 20 anos, impressoras 3D, biotecnologia, eu já vi madeira que faz prédio de 12 andares, e não é mais madeira, né? Dissolvida e depois recomposta da Finlândia, por biotecnologia, nanotecnologia, tem nada a ver com compensar, nada disso. Vira pasta e vira madeira de novo. Prédio de 12 andares, impermeável, nunca pega fogo, não tem cupim, nem broca, nem nada. O senhor Mittal, a bosta da Luz Profunda, ele sabia perfeitamente disso. Então, ele está dizendo ali para os diretores da ArcelorMittal do Brasil, para os gerentes, nós vamos ser carbono zero para salvar o planeta. E para que as pessoas usem aço. Porque o carbono vai entrar no preço das coisas.
Nós vivemos uma economia de mercado capitalista e vamos continuar vivendo até 2050. A história do futuro é a história do futuro, mas até 2050, 2080, não tem a menor dúvida. Então, o carbono vai entrar no preço das coisas. Se a gente fabricar aço com muito carbono, vai ser caríssimo. Vai ter outros materiais e o aço vai lançar. Então, nós vamos ser carbono zero. Como que nós vamos ser carbono zero? Eu não tenho ideia. Disse o senhor Mittal, os 80 anos dele. Eu não tenho ideia. Eu sei o que nós vamos fazer. Até 2030, nós vamos maximizar tudo que a gente conhece, do que a gente conhece. Que não dá nem para pensar em ser carbono zero, mas nós vamos botar, desde o automóvel do diretor até tudo carbono zero, do que a gente conhece. De 2030 a 2050, nós vamos usar aquilo que nós vamos pesquisar e estudar até 2030. E provavelmente vai ser redução elétrica, alguma coisa desse tipo, etc. E tal. Esse exemplo vale para o mundo todo, para qualquer assunto, para qualquer cidade, para qualquer empresa, para qualquer negócio, para qualquer material, e, portanto, vale para a economia e para a sociedade do Pantanal. O mundo irá para a economia de baixo carbono. Em que momento? Tomara que seja o mais cedo possível. Porque o payback disso é muito bom. Tem um custo, evidentemente tem um custo de investimento, mas se paga rápido. Qualquer estudo mostra isso. Comparado ao custo de oportunidade que é não fazer nada. Não fazer nada é entrar naquele carro que pode cair no abismo, tudo se bagunçar, etc. Além dos riscos, o risco de cair do abismo. São vários, depois a gente pode falar deles. Tem meu tempo aqui que eu não quero passar. Já passei, gente. Brasil, nesse conto. Então, o mundo vai para baixo carbono. Quando? Não sabemos exatamente. O fundador do Estado de Israel, Abba Eban, disse que a humanidade sempre encontra a solução dos seus problemas, mas só depois de testar todas as hipóteses erradas. Se a gente testar as hipóteses erradas, é mais tarde. Mas irá, porque vai ser tanta confusão, tanto evento climático extremo, elevação do nível do mar, etc., tal, que num certo momento a cidadania do mundo inteiro vai fazer. E outra coisa, importante não esquecer, antigamente, lá em Estocolmo, hoje é o ano de Estocolmo mais 50, quando chegar a Semana do Meio Ambiente, a gente falava de futuras gerações, na Rio 92 ainda era futura geração, hoje não é mais. 2,8 bilhões dos 7,8, no mínimo, estarão vivos em 2100. Vão viver 90 anos, vão ter 100 anos, etc. Eles estão condenados a terminarem suas existências numa natureza diferente da que existe hoje. Essa gente, independente, não é questão de idealismo, gostar de viver bem, mas eu estou trabalhando com eles. Essa garotada está brava. A primeira era só da Europa, da Alemanha, depois é na Europa inteira, depois começa uma parte dos Estados Unidos. Eles estão bravos, e com toda razão. Mais ou menos com toda razão. A gente deixou coisas espetaculares para eles. A gente reduziu demais a mortalidade infantil, a gente aumentou a expectativa de vida, a gente criou essa tecnologia maravilhosa que a gente está conversando, que eles não saberiam viver sem ela. Então, nós deixamos uma herança maravilhosa desse ponto de vista. Progresso. Desenvolvimento. A gente com fome de um dos problemas só, o aquecimento global. Não é uma condenação. Se o planeta fosse 10 vezes maior, esse problema seria discutido daqui a muitas décadas. Se o impacto ambiental se a Revolução Industrial tivesse começado só há 50 anos, a gente também seria. Mas vai cair o que é agora. Isso é biofísico químico, não tem. É a quantidade de moléculas de gases que seguram o calor no planeta Terra, em vez de deixar ele de volta refletido para o espaço. É tão simples quanto isso. Nós estamos aumentando a quantidade, como a gente já sabe, há 170 anos, isso esquenta o planeta. Em ciências, basta uma evidência para a hipótese ser questionada. As evidências do que eu acabei de falar são dezenas de milhares. Medidas em satélites da alta atmosfera, média de balão em média atmosfera, baixa atmosfera, nível do mar, médio do nível do mar, mundo abissal, anéis de árvore no planeta inteiro, ciclo de vida dos insetos, ciclo de... Eu sou observador de pássaros, eu fico observando a hora que chegam aqui em Copacabana, no lugar do concreto, e anoto há 30 anos. O observador de pássaros gosta de anotar. Eles estão chegando mais cedo. O Jardim Botânico de Londres anota a floração, bota lá para todo visitante ver. Ela já começa muito mais cedo. Vocês aí no Pantanal, as séries históricas mostram
mas muito provavelmente a experiência de vida de vocês mostra melhor até do que as séries de história, que as coisas já mudaram muito, vão continuar mudando. E não tem uma tendência muito clara, porque depende de quanto a Amazônia vai ser desmatada, depende de quanto as mantas de gelo vão colapsar na Amazônia, no Polo Sul, principalmente, no nosso caso, mas na Groenlândia também, para a Europa. Depende dos tais jatos de vento nos Estados Unidos, que é mais que o Rio Amazonas passa por cima e que estão falhando. Por isso que o Texas congela, o gelo agora escapa do Polo Norte. Depende do comportamento das correntes oceânicas, que algumas delas podem se inverter. Imagina se for a grande corrente oceânica. Aí muda radicalmente o clima de todos os lugares do mundo. Onde ela fica não sei o que, tal, etc. Já aconteceu no passado? Já aconteceu várias vezes no passado. Depende do derretimento da Groenlândia, que aumenta a densidade da água. Depende do solo congelado da Sibéria, o permafrost. Ele tem 5 vezes mais tudo que a gente emitiu de gases de efeito de estufa, aumentando. O efeito de estufa natural é muito bom. Sem ele, a gente não estava aqui, o planeta seria gelado. A gente aumentou um pouquinho, esquentou um pouquinho. O permafrost tem 5 vezes mais do que tudo que a gente já aumentou. Ele está descongelando, ele está liberando CO2 e metano. Quanto? Não sabemos. Com sorte, corre tudo bem. Com azar, estamos ferrados. A gente já chegou nesse nível de risco. Vamos tentar também capturar, usar, sei lá o que a gente vai fazer no permafrost. Mas é parecido com a Amazônia, falta só 5%. Então, o baixo carbono virá. Do ponto de vista econômico, isso é decisivo. Por isso que o sistema financeiro está em pânico. 2/3 das reservas de petróleo nunca poderão ser usadas. Elas estão lá, estão debaixo da terra, mas não são petróleo, são areia. Mas elas não estão só embaixo da terra, elas estão no valor dos ativos financeiros, valor das maiores empresas do mundo, no ativo. Mas elas não são dólar, elas são areia. Elas estão no valor da carteira de muitos investidores no planeta. Por isso que começou essa onda ESG, tá, gente? Quem está falando isso não é o economista Sérgio Bess, é o Larry Fink, gestor da BlackRock. Com as cartas dele, a BlackRock gere vários PIBs do Brasil em dinheiro. Conseguem imaginar isso? Um gerente do banco que tem vários PIBs do Brasil na carteira dele para gerir os recursos? O que está acontecendo? Está acontecendo que o sujeito que, em vez de estar olhando para o dividendo no fim do ano, está olhando para um tempo maior, fundo de pensão dos professores e professoras do estado da Califórnia ou do estado de Nova York, os maiores capitalistas do mundo, ele não está olhando para o dividendo do fim do ano, ele quer saber da aposentadoria dele daqui a 10 anos, 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos. E aí ele olha para um negócio que é fóssil e olha para isso tudo que a gente conversou aqui. Aí ele olha para isso e diz, pô, mas aí de repente, então, o mundo não está conseguindo, a situação vai ficando gravíssima e crítica. No ano passado, tomara que não aconteça esse ano, não sou do quanto pior, melhor, é a vida das pessoas. Mas no ano passado, um ano só, isso não vai acontecer esse ano, o clima é muito complexo, não há uma tendência. Cada ano mais, eventos climáticos, tem nada disso. Mas só no ano passado, ondas de calor na costa leste dos Estados Unidos, que nunca tinham acontecido, morre gente e o governo norte-americano diz, bom, de agora em diante vai ter. Na Alemanha, morre gente em inundações no porão, coisas que eles achavam que nunca mais ia acontecer há décadas, e o governo alemão bom, gente, temos que nos preparar, porque de agora em diante é assim. Na China, uma cidade inteira de 9 milhões de habitantes, o Rio tem 6,5, 9 milhões de habitantes, ela inunda. Não é que ela teve inundação, a cidade inunda. E o governo chinês, gente, vamos ter que gastar dinheiro, e tudo quanto é cidade de agora em diante é assim. Incêndios na Flórida, na Califórnia e principalmente na Europa, vocês leram, sempre teve, mas como teve em Portugal e outros lugares, nunca teve. Isso do que eu estou lembrando agora. Isso é a pontinha do iceberg. Então vamos voltar ao investidor, o fundo de pensão dos professores. Ele olha para isso e diz, bom, claro, em algum momento o pessoal vai tomar juízo e vai para o baixo carbono. Mas como está demorando, e como o que importa é o estoque está aumentando, cada ano aumenta mais. 2022 vai ser recorde. Em vez de diminuir o problema, aumenta o problema, por causa da guerra.
não das emissões da guerra, mas do que ela muda no mercado de energia. O investidor de longo prazo olha e diz, meu Deus do céu, esse negócio é arriscadíssimo, porque, de repente, eu mico. Aí ele ordena para o BlackRock, tira meu dinheiro dos fósseis. Posso dar um outro exemplo de quem fez isso? A família Rockefeller. Não a Fundação Rockefeller. Não é a Fundação Beneficente Rockefeller, que tem que ter um relatório socioambiental bonito. Tal. Não. A família Rockefeller, que fundou a Exxon, tomou a decisão de nem um centavo em fóssil. E muitos outros. Os fundos de endowment das universidades americanas, que também estão interessados em dinheiro de prazo longo, né? São as doações de ex-alunos, o rendimento que financia a faculdade, não pode meter a mão no capital. Zero. Aí como é que eu sei que é zero? Porque está no Bloomberg todo santo dia, mas porque também os gestores de investimento aqui do Rio vieram, são meus amigos, e vieram conversar sobre esse assunto. E se vocês quiserem, eu pego a carta de uma das maiores gestoras aqui do Rio, a Dínamo, saiu sobre clima semana passada, falando isso que eu estou falando aqui com você. Claro que num horizonte de maior tempo, mas é o horizonte do desenvolvimento sustentável do Pantanal. E para terminar, para o Brasil, agora a boa notícia. O Brasil é o único país do mundo em que isso é muito mais oportunidade do que ameaça. Deus é brasileiro. Falei tanto da ciência, agora vou ter que ser bicho. Eu, como economista, não me sigo, só as perguntas, pelo amor de Deus. Eu, como economista, acho que nós já estamos ferrados. Nós já entramos naquilo que se chama armadilha da renda média. País que deixa de ser pobre, mas nunca consegue entrar em desenvolvimento de verdade. Em outras palavras, a vaca não vai para o brejo. A vaca foi para o brejo e está no brejo, atolada. Por outro lado, dá para puxar a vaca e tirar e se desenvolver. Dá para puxar direitinho, com a técnica correta. Vocês, no mundo inteiro, provavelmente são os que mais entendem dessa imagem. Todos nós sabemos qual é o caminho para fazer isso. É conhecimento, é educação para todos. Mas acontece de boa qualidade. E não é só para o ensino público, não, para as elites também. No Brasil, a gente dá pouco valor ao conhecimento. Conhecimento não é só ciência, não, tá? Conhecimento é o do microempreendedor, é do fazendeiro, é do indígena, é o do quilombola, é do que quiser. Conhecimento. E ciência também. Acontece que, mesmo que a gente resolva esse baita problemão, que é maravilhoso para a nossa sociedade, independente até da economia, se a gente conseguir virar um povo educado, dando valor ao conhecimento, até impactar na produtividade do trabalho, levando o tempo que leva, dá um tempo, e a vaca vai atolar mais no brejo. Vai dar para tirar, mas vai ser mais difícil de tirar. Aí Deus nos deu um atalho. Se o mundo inteiro for para o baixo carbono, e o Brasil, usando o conhecimento, se planejar e for, se possível, mais rápido, mas aí já é pedir demais para as nossas elites. Estão fazendo hoje em dia exatamente o contrário. O governo, especialmente. Mas, se tiverem conhecimento, precisa apostar. Não tem nada a ver com o meio ambiente. Também não é possível. Além de não ter a ver com o meio ambiente, não aposta. Tem um futurista. Não, usa o conhecimento estabelecido. Se a gente se planejar e for para o baixo carbono, o que acontece? E não é a coisa mais importante, de longe, não é. Nós podemos desenvolver a Amazônia de um jeito diferente e ser o primeiro país do mundo a encontrar um desenvolvimento sustentável com a floresta tropical. Desenvolver a Amazônia do jeito que desenvolvemos hoje é o equivalente a de uma seca do Antigo Egito. Alguém ter a brilhante ideia de dizer assim, vamos alimentar as cabras que estão com sede com os livros da Biblioteca de Alexandria. Pega os livros lá, vamos dar para as cabras. E chamar isso de desenvolvimento.
a Amazônia, além das oportunidades mais tradicionais, com muita ciência, cacau está dando certo no Pará, agroecologia, produtos da própria Amazônia também, açaí. Outro dia eu vi Havaí, estava no exercício intelectual de alto nível, que eu gosto muito, estava vendo Havaí 5.0, XL. Aí tinha um quiosque no aeroporto do Havaí e uma moça, aquela personagem daquele episódio. Ela vendia açaí. O quiosque era de açaí. O aeroporto do Havaí. Para valorizar a cultura e os produtos pantaneiros. Podem. O mundo vai dar cada vez mais valor à diversidade, não só de pessoas, mas de experiência. Bom, na Amazônia a gente tem a chance, mas principalmente a matéria-prima da biologia sintética. No Brasil a gente já chama de engenharia genética. A biologia sintética é uma parte da quarta revolução industrial, tão importante quanto impressoras 3D, robotização, algoritmos de inteligência artificial, ou muito mais. A gente edita genes. A descoberta do CRISPR, o prêmio Nobel das 2 cientistas mulheres, 2 anos atrás, a gente edita genes. É igual a máquina de imprensa do Gutenberg. Antes dela, uma Bíblia para cada 20 mil pessoas. Depois dela, uma Bíblia para cada um. É o mesmo avanço. O descobridor do DNA, que está vivo ainda, o que é a cabra que produz, centrifugando o leite dela, o fio da teia de aranha. Muito complicado. Economicidade zero, claro, mas tão resistente quanto o aço e totalmente flexível. No futuro, sem sofisticação. Pega os genes de sintetização dessa proteína da aranha e bota na cabra. Hoje a gente sabe fazer isso. Por isso que surgiu vacina de RNA mensageiro em 6 meses, etc. E tal. A gente edita DNA. Tem que ter muito controle social e democrático sobre isso, claro, evidente. Mas vai rolar, também não tenho a menor dúvida que vai rolar. Não é coisa de grande empresa, não. Startup pode fazer isso. O CRISPR é a máquina de imprensa. É como ter um mimeógrafo antigamente em casa. Então, a biodiversidade da Amazônia, entendida por molécula, enzima, fungo, micróbio, etc. E tal, é uma matéria-prima extraordinária. Essa é a matéria-prima, muito mais do que nióbio. Tal. Vamos explorar nióbio também dentro da lei, mineração legal, etc. E tal. Tudo bem, eu não sou contra isso, não. Mas achar que o nióbio é riqueza, a riqueza é a biodiversidade, porque é molécula, é enzima, é a base de qualquer medicamento, de qualquer química, de qualquer etc. E tal. 1. 2. Porque o Brasil pode ter a matriz energética mais renovável do mundo ao menor custo. Nós já ficamos para trás, até de Portugal. Mas nós podemos ter 100% renovável ao menor custo. Só não pode fazer besteira, tipo ancorar termoelétricas a gás num lugar que não tem gasoduto, como o Mato Grosso. Ancorar uma infraestrutura que tem que se depreciar em 30 anos, na MP do setor elétrico, saiu há pouco, em gás natural, num lugar que não tem gás natural. Pô, bota o BNDES para financiar uma coisa que vocês se orgulhem. Uma termoelétrica madeira, isso é bacana pra caramba, é carbono zero. Em vez de construir a droga do gasoduto até o centro-oeste, uma coisa que fica na mão de vocês, gera emprego, gera renda aí, beijo. E 3, os países desenvolvidos têm que pegar a infraestrutura deles, maravilhosa, muito boa, etc. e tal, e substituir por uma nova, muito antes delas se depreciarem. Uma nova a baixo carbono. O Brasil tem uma infraestrutura horrorosa. Custa o Brasil na veia, atrapalha os negócios de vocês todos, no Pantanal e em qualquer lugar do Brasil. Porto, aeroporto, transporte, país continental transporta carga em caminhão a diesel. Nós já temos que mudar a nossa infraestrutura de qualquer maneira. Vamos fazer a baixo carbono. Até porque, se não fizer, é o mesmo que jogar no lixo, porque o carbono vai entrar no preço das coisas, de um jeito ou de outro, mas isso é outra conversa. E se a infraestrutura for muito intensiva em carbono, nós não vamos ser competitivos. Mas se ela for, já que a gente tem que fazer uma nova, concessões, investimento público também, principalmente concessões, etc. e tal, vamos fazer a baixo carbono, já bota no edital, opta por isso. O baixo carbono para o Brasil é uma ponte, é uma pinguela, é um atalho até o momento em que a gente conseguir uma educação de nível maior.
Então, muito obrigado, gente. Mil desculpas por ter falado tanto, mas a gente foi indo, eu me embalei, tá? Obrigado. Alfredo. Gente, então quem quiser fazer pergunta, tira o microfone e manda. Francisco. Diz que não é bom ser o primeiro da fila, né? Mas... ladies first, mas acho que você é o primeiro a se inscrever. Vai, frente. Já que ninguém estava. Mas, Sérgio, eu vou lhe fazer uma pergunta de um outro lado. Você comentou aí sobre o... Falou de Deus, né? Que Deus é brasileiro. Nós temos, num dos livros mais antigos, né? Que, da nossa tradição aqui ocidental, pelo menos, é a própria Bíblia. Nós temos o Velho Testamento, com todas as suas histórias. Eu gosto muito do primeiro livro, do Gênesis, porque ali já conta toda a podridão humana, no Gênesis, não precisa outro. E se a gente for até o final, já no Novo Testamento, tem a revelação lá no final, o Apocalipse. Né? Agora, lá no hemisfério norte, os caras estão se matando de novo. De novo. Certo? Não é de agora, não. Estão se matando de novo. Outro dia eu comentei com um colega nosso, eu e o Fausto somos colegas de engenharia, fazendo 50 anos de formado, agora fizemos no Paraná. E eu sou economista também. Pô, mas você errou bem menos, hein? Pois é, eu exerci a economia mais como empresário, mas também eu gosto muito da economia. Gosto muito, por isso que eu fui estudar economia também. Né? Mas tem aquela frase do Einstein que você não muda uma situação se continuar com a mesma consciência que produziu aquela situação. Eu vejo o ser humano, hoje em dia, porque daí eu fui evoluindo, fui estudando filosofia, da filosofia eu passei para teologia, e na origem, quando eu era na infância, os meus pais eram ateus, embora de família católica, e inclusive tendo cristãos novos no meio e tal, eles falavam bem dos judeus e falavam mal dos católicos, era uma coisa interessante. Judeu não fala mal de ninguém de graça. Então. Mas aí você vê o seguinte, se nós não mudarmos na alma, você citou a ArcelorMittal. Lá na Índia, o padrão de vida vou falar de 70%, que eu não conheço a Índia em detalhe, mas 70% do povo é uma cambada de excluídos, né? São párias, e eles justificam isso com a reencarnação, certo? Na origem disso aí está a reencarnação, porque o cara nasceu assim, vai ficar assim o resto da vida. Com todo eu já estudei muito, porque eu vim da uma origem de ateu, então eu estudei muito o hinduísmo também, o budismo, eu gosto muito do hinduísmo, do budismo, mas eu tenho para mim, conforme eu fui estudando teologia de várias religiões, que se reencarna ou não reencarna, quando eu chegar lá na minha hora e me apresentar para onde que eu vou, quem decide não sou eu não sou o juiz. Então, se eu vou reencarnar na Índia, se eu vou reencarnar, como dizem os budistas, como um verme, é com Deus, não é comigo. Então, o problema da reencarnação, porque tem judeu que diz que tem, aliás, judeu, também conheço judeu que acredita em reencarnação, e tem os que não acreditam em reencarnação. Tem os que são meio ateus, né?
Mas, então, na hora que você se apresenta lá, quem decide não é você. Então, se tem ou não tem reencarnação, não é comigo, é com Deus. Certas coisas são com Deus, não é conosco. Certo? O que é conosco é conosco. Agora, o que é conosco, nós temos feito muito mal, tudo. Na minha opinião, é tudo. Eu sou radical nisso aí. Porque nós não mudamos a consciência. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje eu vi o reitor da Universidade Positivo falando na rádio, ele estava citando que na Argentina é um absurdo que tem 46% de pobre. Aí eu pensei na mesma hora. E quanto é que você acha, cara, que tem de pobre no Brasil? Será que é só 46%? Do que eu conheço, eu morei 20 anos no Rio de Janeiro, conheço a periferia toda de Curitiba. Em Colombo tem mais assassinatos per capita do que no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Aqui, região Francisco, vamos objetivar a pergunta, por favor. Então, objetivar a pergunta é o seguinte: você não acha que está na hora da gente parar de pensar tanto em tecnologia? E olha que eu sou do ramo de tecnologia, eu dou valor, né? Mas pegar o povo. Hoje nós temos IBGE, né? Nós temos capacidade, com toda essa capacidade de computação, de definir o que cada um pode fazer para melhorar a sua vida. Porque nós não precisamos de igualdade, não. Nós podemos continuar tendo os bilionários, os milionários. Nós temos que ter é que o cara que está na base da pirâmide seja uma pessoa digna. Certo? E com isso a ecologia vai andar naturalmente, pode ter certeza. Sabe? Sem grandes tecnologias. Porque, inclusive, nós vamos botar a turma para cavar vala, em vez de máquina. Certo? Eu conheço peão. Obrigado, Francisco. Deixa eu dizer uma coisa. A gente pensar numa coisa assim? Como não, mas está da minha fala. Aliás, eu compartilho com você o interesse pela espiritualidade. Quem tiver interesse, vocês talvez assinem Net Virtua. Quem tiver interesse, entra no Now e digita lá na busca Caminhos do Bem. Caminhos do Bem. Eu tive a oportunidade de entrevistar líderes espirituais de várias espiritualidades, não sobre as religiões deles, mas sobre dinheiro, felicidade, sexo. Então, a primeira coisa a dizer é concordo plenamente. Sem combater a desigualdade e a pobreza, não há solução para a questão climática. Não é o contrário, não. Não há solução. E tecnologia não é o problema. Tecnologia já existe. O grande problema é reorganizar o modo de ser da humanidade de um jeito com muito mais empatia, que nem você falou, concordo inteiramente. Eu, aliás, gosto muito de zen budismo. Gosto de tudo. Sou filho de Oxum Yeshua, sou zen budista. Entendeu? É só herança cultural e gostar da Torá, de ler e estudar. Vou usar o exemplo dela. Mas, para abreviar, apesar de não prejudicar ninguém, deixa eu dizer que justamente na consciência humana, e isso é o mais interessante, isso é o que me dá mais pena de eu não poder assistir. Mas para enfrentar as mudanças climáticas, mas vamos falar, em vez de técnico, falar do jeito que você falou, que é mais apropriado até. Para enfrentar esse desequilíbrio, essa falta de harmonia e de respeito da humanidade pela natureza da qual ela faz parte. Nós não somos nem donos da natureza e nem hóspedes dela, porque ela se livra da gente fácil pra caramba. Nós somos parte. Então, para ter um pouco mais de noção disso, inclui o fato de que, por exemplo, nós aqui, se nós estivéssemos juntos num lugar e soubéssemos que tem uma criança morrendo de fome ali, o que a gente faz? A gente para o nosso webinar, discussões, e vai lá e dá comida para a criança para não morrer de fome, certo? Numa tribo indígena é assim. Numa comunidade aí no Pantanal é assim. Que diabo que aconteceu, como Francisco disse,
para que na sociabilidade global, na medida que já globalizou, agora todo mundo é responsável, gente. Para ajudar uma criança com fome no Sudão do Sul, é 5 minutos no computador. Para escolher a ONG certa, ver se ela é transparente, pau, e botar o dinheiro lá. Salvar a vida de uma criança. Não tem diferença nenhuma em relação à criança ali na esquina. O mundo globalizou. Que diabo aconteceu que no mundo, quando a gente é rico como nunca foi, tem tecnologias como, concordando totalmente com isso, tem tecnologias como nunca tivemos, coisas inimagináveis. Tem 1 bilhão de pessoas em situação de insegurança alimentar. O que aconteceu? Que diabo aconteceu? Então nós vamos ter que mudar. E essa mudança inclui algumas coisas, e tem muita gente estudando isso, aí no campo das ciências humanas, tá, neurocientista. O homem já mudou, tá, gente? A gente muda. A ressurreição dos indivíduos, cada um tem sua opinião, mas da humanidade acontece. A gente já quase se extinguiu há 70 mil anos atrás. A gente virou civilização agrícola. Sem a civilização agrícola não existiria cultura, não existiria essas coisas. Depois veio a cristandade, veio os gregos, depois dá para entender um pouco da realidade, depois veio a cristandade, depois veio com a ideia de Deus é amor, que é um pouco da empatia do que o Francisco falou, do Deus do Antigo Testamento, o Deus é impenetrável, desconhecido. Mas no Novo Testamento, Deus é amor. Não importa, isso aqui, a coisa que menos interessa aqui é o que Deus é. O que interessa aqui é que a ideia de que Deus seja amor é um avanço. Eu sou judeu, mas não tem como deixar de reconhecer isso. O ideal é mais empático. Como os 10 mandamentos também foi um avanço. Os 10 mandamentos, o pai de um avanço. E depois veio o Renascimento. E só pôde ter o Renascimento porque os islâmicos guardaram o conhecimento passado e traduziram. Avicena, não sei o quê. O Renascimento, e depois veio a ciência moderna, a explosão da ciência moderna com o iluminismo. Agora o homem tem que mudar. O Francisco está coberto de razão, gente. É uma revolução do porte do Renascimento, do Iluminismo, ou o maior. Só que tem 2 mudanças que são especialmente interessantes. Uma, pela primeira vez na história, uma é a questão do tempo, pela primeira vez na história humana, nós temos que agir hoje. Tem um ditado grego que diz: uma sociedade só cresce quando homens, porque era machismo estrutural, então vamos botar corretamente, uma sociedade só cresce quando homens e mulheres plantam árvores que darão sombra que eles nunca chegarão a ver. Mas nós nunca praticamos. Cada geração vive sua vida, a próxima que vive a vida dela, cada um que se vive. Agora nós temos que agir hoje em função do futuro. Mudança gigantesca. E a outra mudança, gente, olha só que coisa espantosa. A molécula de gás de efeito estufa não importa de onde ela sai. Pode ser a indústria mais moderna do mundo do Japão, um sujeito dirigindo táxi em Manhattan, um indiano cozinhando em bosta de vaca, como é comum nas ruas de Nova Delhi, ou um brasileiro te matando na Amazônia ou Cerrado. A molécula vai para a atmosfera e esquenta o planeta. A solução para evitar um pesadelo gigante é global, tem que ser global. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Nós vamos ter que continuar, olha o tamanho da mudança na consciência, nós vamos ter que continuar a história da Torre de Babel. Nós vamos ter que ter capacidade de nos entendermos. A história da Torre de Babel é justamente o desentendimento. E mudarmos o que estamos fazendo, que nem o Rabino lá falou. Continuar no mesmo caminho não vai dar. Então, vamos mudar de caminho. Todos. Pela primeira vez na história humana, a humanidade vai ter que ser humanidade no concreto, não apenas no abstrato. Será que a gente é capaz? Mas também, Sérgio, ocorre o Francisco, seguinte, um instantinho, Francisco, por favor. Tem que ter um primeiro que faz.
Francisco, certo? por favor, um instantinho. Oi. Nós estamos além do tempo, bem além do tempo, né? Eu sugiro que a gente termine por aqui. O Sérgio nos deu uma palestra excelente e o tema é envolvente. Para nós aqui que somos pantaneiros, nos deu bastante extasiados, né? Então, eu gostaria de propor. Eu pensei que eu que tinha caído, não fui eu, não. Tá né? bom, Alfredo. Souza é travado. Voltou. E aí, falou? Estou falando ou não? Voltou, Alfredo. Tá, desculpe. Bem, eu estou propondo que a gente encerre a reunião agora, porque ela já está bastante extensa. O Sérgio gentilmente fez uma exposição para nós aqui que nos deixa muito contentes, mas sabemos que ele tem muito mais ainda que pode nos oferecer. Eu proporia que daqui uns dias nós convidássemos o Sérgio, se ele tivesse oportunidade de voltar para conversar conosco. Esse é um tema que nos agrada e tem muito a ver conosco aqui, pantaneiros, né? E que hoje tem gente até querendo esperar a novela para ir lá para assistir a novela Pantanal. Então, não vamos concorrer com a novela, não. Pois é, viu, Sérgio? Não, se você... vai ser um prazer enorme. A gente combina Sim. uma semana, 2, daqui a dias, como for. Deixa eu só fazer um comentário para a gente encerrar. Primeiro, a única coisa que eu dei a vocês foi um pouco de... O que eu tenho a aprender com vocês é tanto quanto vocês têm a aprender comigo. A única coisa que eu fiz é que vocês me chamaram para falar. Eu falei, porque judeu é igual baiano, botou para falar, de fato. Agora, eu acabei de fazer um estudo para 7 estados do Mato Grosso, junto com a turma do Centro do Brasil Clima, e posso garantir a vocês o que eu estou falando. Vocês têm muito a ensinar no sentido... Mas eu queria só pegar terminar com uma coisinha. Tem aquela fábula que o Francisco acabou de falar, cada um faz sua parte e tal. E eu concordo. Mas vamos... Uma coisinha só. Tem aquela fábula do beija-flor, né? Incêndio... O Pantanal está pegando fogo, o beija-flor vai para casa da floresta, tá? Pega uma gotinha d'água, vai lá e joga para apagar o incêndio, aí os outros bichos chegam. Na fábula é o leão, o girafa, tá? Na nossa é a anta, a capivara, o jacaré, o jaburu vai lá e tal. Eu digo, ô beija-flor, tu é burro, tu acha que vai apagar o incêndio? Aí ele diz, não, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Eu adoro essa fábula, mas se ela for... Essa é só a primeira casca da cebola. Vamos ver a fábula completa. Se fosse só isso, o beija-flor não era bobo, mas era um ingênuo. A ingenuidade também não ajuda, não. O beija-flor está fazendo isso porque o único jeito dele ter legitimidade política, legitimidade moral, para virar para os outros e dizer: façam a parte de vocês. Vão lá, peguem. Ele sozinho não vai resolver nada, Francisco, não dá mais tempo. Mas ele fazendo, ele adquire autoridade para dizer: vai lá e pega água e... Se ele não estivesse fazendo, ninguém ia levar a sério ele falar. E parabéns a vocês. Eu estou aqui batendo papo, eu falei, eu vi pouco, só o Francisco, mas parabéns a vocês. Vocês são, acho que, todos mais jovens do que eu, um pouquinho. O Alfredo, talvez, um pouquinho mais. Quantos anos você tem, Alfredo? 73. 73. Ganhou. Mas eu gastei pra caramba, então é porque você tá bem. Eu tenho 64. O que vocês estão fazendo? Mas ainda corria São Silvestre, hein? Pela 4ª vez. Cidadania. O nome disso é cidadania. É grupo reunindo para discutir os problemas do Brasil. Isso é ser o beija-flor. Isso. E eu agradeço a vocês a chance dessa conversa. O Alcides quer falar. O Alcides é uma pessoa muito importante para nós aqui. A gente não pode deixar de ouvir falar o Alcides. Por favor, Alcides, rapidão. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Ione, pelo convite.
Sérgio, eu sou biólogo, né, e trabalho, então eu olho a América do Sul a partir de unidades ambientais, né? E, assim, como já está bem avançada a reunião e eu cheguei um pouquinho atrasado, só quero dizer o seguinte: a gente precisa prestar atenção ali, a partir do sul do Peru para o sul da América do Sul, uma somatória de eventos climáticos extremos que estão causando danos econômicos e sociais. Desconfio eu que até provocando alterações políticas, né? Se você olha, seca no Chile, degelo das geleiras no Chile, acho que 26 mil geleiras perdendo volume. Na Patagônia, no lado argentino, a mesma coisa. A seca na Bacia do Prata. Já há alguns anos em sequência, com prejuízos econômicos gigantescos para navegação, geração de energia elétrica e falta de água. Curitiba, até hoje, está sobre emergência hídrica. Então, a gente já tem uma situação de eventos climáticos extremos nessa parte que nós vivemos, que a gente tem que prestar atenção nela, né? Alfredo, era isso rapidamente? Foi muito bom. Não, Alcides. Alcides, em primeiro lugar, pelo amor de Deus, faz o treinamento do Climate Reality Project com o Gore, o próprio Gore, e vira um líder climático, porque a gente está precisando de você. Mas se você não tiver tempo para isso, você toparia dar uma palestra para a gente sobre o que você acabou de falar? Viu, Sérgio? Só para... Sérgio, eu gostaria muito de conversar. Inclusive, agora, na quarta-feira, eu falo sobre investimentos do Banco Interamericano, que ele precisa investir nisso. Tem que ter investimento. Nós acabamos de fazer uma rodada no site do Climate Change sobre impactos climáticos nos biomas, incluindo o Pantanal e o Pampa. Mas entre os outros. Mas o segredo, a chave do negócio é o que você falou, são as interações. E aí eu adoraria ouvir você falar sobre isso. Viu, Sérgio? Mas o CIDES é referência para nós, já até saiu do Mato Grosso do Sul. A CIDES hoje é referência nacional e internacional, viu? Leva ele para seu lado aí que você vai ganhar bastante. Que presente. Mas não quero que você vire líder climático para aprender algo no treinamento, não. É para você virar líder climático mesmo. E aí nos ajudar. Tem um monte de biólogo molecular, tem um monte de gente cientista lá também. Venha conosco. Bom, pessoal, obrigado a todos pela presença. Foi muito bom ter vocês aqui. Ficamos felizes com o Fausto, que nos assustou os 2 dias aí, que esteve hospitalizado. Muito bom ter o Fausto aqui, que é quem nos lidera e é o responsável pelo sucesso destes eventos. Sérgio, você realmente confirmou o que nós esperávamos. E, por favor, volte aqui, que nós temos muitas perguntas e temos muita coisa para aprender. Muito obrigado, Sérgio. Adoraria voltar se vocês botarem o Alcides para falar aí sobre o Pantanal e eu participar como ouvinte e depois perguntar também. Ótimo. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa semana. Obrigado.